Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma dica de língua portuguesa para concursos vestibulares, Enem, exames, provas e o que mais for onde é cobrada a norma culta da língua portuguesa. Hoje nós vamos falar aí sobre a concordância com um sujeito composto unidos pelas preposições ou nem, tá? Concordância, gente, é um assunto chave em qualquer concurso. Eu sempre digo que os alunos têm que estar sabendo a concordância de ponta a ponta, porque é um tipo do tópico que está sempre sendo cobrado, ok? Um dos pontos que dá mais dificuldade para o aluno é justamente a do sujeito composto, tá? E dentro desses casos, os sujeitos compostos unidos por preposição ou nem. Tá? Sempre dá uma dificuldadezinha com o aluno ali, porque há um descompasso ali entre a forma gramatical e o sentido que se quer dar à sentença. E isso é a chave para se entender o uso correto desse tipo especial de concordância. Tá? Então vamos fazer uma explicação geral aí sobre o funcionamento e no final dar uma dica de ouro para que vocês marquem a resposta correta no gabarito com relação a esse ponto. Então, olho na telinha, temos aí o seguinte, ó. Quando a sentença possui um sujeito composto, sendo os núcleos unidos por ou nem, a concordância dependerá do sentido que se desejar conferir a oração. Então aqui, gente, já está o ponto. Ó. Aqui é que vai estar toda a nossa dica. Eu tenho de prestar atenção no sentido, tá? Então, não dá para dizer que está certo ou errado muitas vezes, mas depende do sentido que se quer dar à sentença, ok? Então, de um modo geral, o verbo deverá ficar no plural quando o sentido for includente, ou seja, quando a declaração contida no predicado puder ser atribuída a ambos os núcleos. Vejam, Drummond ou Bandeira poderiam me ensinar a compor poemas. Por que o verbo foi ao plural aqui? Porque tanto o poeta Carlos Drummond de Andrade quanto o poeta Manuel Bandeira poderiam sem problemas me ensinar a compor poemas. Ou seja, a ação expressa por esse verbo aqui pode ser tranquilamente atribuída aos dois núcleos. E nesse caso, o vou ao plural. Agora, digamos que eu quisesse indicar que somente um dos dois poderia me ensinar. Nesse caso, o verbo iria ao singular. Ah, professor, é obrigado então ir ao singular ou ao plural? Não. Como eu disse, depende do sentido que você quer dar. Algumas vezes, o sentido includente torna a frase agramatical. Ok? Se você estender aos dois. Vejam aqui, por exemplo, lá, Roma ou Buenos Aires será a sede das próximas Olimpíadas. Ok? As Olimpíadas são realizadas em apenas uma cidade. Então, nesse caso, não poderia nunca ir ao plural aqui, porque senão a frase ficaria com um sentido meio estranho. Ok? Mas gramaticalmente falando, não haveria problema em ficar no singular ou no plural. Isso que é a grande jogada aí com o ou e o nem. Quando a gente joga ao plural, nós estamos necessariamente jogando a ação verbal para os dois núcleos, certo? E quando a gente usa no singular, nós estamos jogando a ação expressa pelo verbo para apenas um desses núcleos, que é o chamado sentido excludente. Ou seja, quando a declaração contida no predicado só puder ser atribuída a um dos núcleos, ok? A nossa dica, então, aqui, gente, é prestem atenção no sentido que se quer dar, ok? Caso esse sentido seja includente, ou seja, os dois núcleos podem exercer a ação expressa pelo verbo, o verbo vai ao plural, ok? Nesse caso, a interpretação da sentença é de que os dois núcleos participam da ação verbal. Algumas questões vêm explorando isso. Quando o verbo vai ao singular, eu só estou atribuindo a ação verbal por ele expressa a um dos núcleos. É o chamado sentido excludente, certo? E nesse caso, o verbo vai obrigatoriamente ao singular, ok? A exploração entre sentido da frase e forma gramatical é bastante frequente em algumas bancas, em especial o Sebrasp, por exemplo, tá? Que faz uma relação muito boa aí com o conteúdo, a interpretação do texto, né, da sentença, com a estrutura gramatical subjacente. Tá? Então a nossa dica de ouro é, gente, prestem atenção no sentido, ok? É ele que vai determinar a flexão singular ou plural do verbo nesses casos, ok? Eu espero vocês na próxima videoaula, pessoal. Um abração e até lá!